Você tem uma apresentação amanhã, ou uma entrevista, ou um exame. Algo que importa. Você foi para a cama cedo porque sabia que precisava dormir. E agora está olhando para o teto. São 2 da manhã. Você calcula quantas horas restam se adormecer agora. 5 horas. Então, 3 da manhã. 4 horas. 4 da manhã. 3 horas. O alarme vai tocar em 3 horas e você não dormiu nada. No fim deste vídeo, você vai entender exatamente por que isso acontece e por que tentar dormir é a única coisa que garante que você não vai conseguir. Isto não acontece em noites normais. Acontece nas noites antes dos dias que você mais precisa estar descansado. Quanto mais importante o dia seguinte, mais acordado você fica. Na noite anterior a um dia comum, você dorme sem problemas. Na noite anterior ao dia mais importante do mês, você vê cada hora passar. O padrão é tão consistente que você já sabe que vai acontecer antes mesmo de deitar. E saber que vai acontecer piora tudo. Aqui está o que está acontecendo. Seu cérebro lê: amanhã é importante, como amanhã é perigoso. Para o sistema mais antigo do seu cérebro, não existe diferença entre uma apresentação e uma ameaça física. Ambos exigem que você esteja alerta. Ambos exigem que você sobreviva a algo. Então, o cérebro começa a se preparar. Horas antes de você ir dormir, ele já começou a liberar cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. É o que te acorda de manhã. É o que te mantém alerta quando algo está errado. E é o inimigo químico direto da melatonina, que é o hormônio que te faz dormir. Quando o cortisol sobe, a melatonina não consegue fazer seu trabalho. Seu cérebro bloqueou quimicamente a possibilidade de você adormecer, porque decidiu que amanhã você precisa lutar por sua vida. Mas não é só químico, é também térmico. Para você adormecer, sua temperatura central precisa cair cerca de 1 grau. É por isso que você dorme melhor em quartos frios. É por isso que seus pés ficam quentes antes de você dormir. O corpo está redistribuindo calor para fora do núcleo. Mas quando você está estressado, o corpo mantém a temperatura alta. Ele está se preparando para a ação. Músculos precisam estar quentes. Metabolismo precisa estar rápido. Você não pode desligar, porque o sistema de sobrevivência decidiu que desligar agora seria fatal. Então você fica ali, deitado, sentindo calor por dentro, mesmo que o quarto esteja frio. Isso não é ansiedade abstrata. É o seu termostato interno travado na posição errada. E então, você comete o erro que torna tudo pior. Você tenta dormir. Você se esforça. Você se concentra. Você repete para si mesmo que precisa desligar agora. E cada segundo de esforço ativa mais o seu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por resolver problemas e tomar decisões. Dormir não é uma tarefa que você resolve. Dormir é um processo passivo, é uma rendição. Você não dorme. Você para de resistir e o sono te pega. Mas quando você transforma dormir em uma tarefa, o cérebro interpreta isso como mais uma coisa que você precisa realizar. E realizações exigem vigília. Você acabou de dizer ao seu cérebro que dormir é um problema a ser resolvido, e o cérebro respondeu, te mantendo acordado para que você possa resolvê-lo. E tem mais. Toda vez que você olha para o relógio e calcula quantas horas restam, você ativa a parte lógica do cérebro. 5 horas se eu dormir agora. 4 horas. 3 horas. Cada cálculo é um sinal de que você está monitorando algo. E monitoramento é o oposto de sono. Sono exige que você pare de vigiar, que você solte o controle. Mas seu cérebro agora está em modo sentinela. Ele está verificando se você está dormindo ainda. Ele está verificando se o tempo está passando rápido demais. Ele está rodando simulações do que vai acontecer amanhã se você chegar cansado. Tudo isso é atividade. Tudo isso é o oposto de desligar. Isso não é falha de caráter. Isso não é fraqueza. Isso é um sistema de sobrevivência fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Há 10.000 anos atrás. Se amanhã você precisava caçar algo grande
ou defender seu grupo de uma ameaça real, o cérebro te mantinha acordado a noite anterior para garantir que você estivesse preparado. A insônia antes de um evento importante é uma função evolutiva. O problema é que seu cérebro não sabe a diferença entre caçar um animal e fazer uma apresentação. Ele só sabe que amanhã algo está em jogo. Então, ele te mantém pronto. Então, por que você não consegue dormir quando amanhã é o dia mais importante? Porque o cérebro interpreta a importância como ameaça e começa a liberar cortisol horas antes do evento, bloqueando quimicamente a produção de melatonina e elevando sua temperatura corporal para mantê-lo em estado de alerta. Você não está acordado porque é ansioso. Você está acordado porque seu sistema de sobrevivência decidiu que dormir agora seria perigoso. Agora que você sabe o que está acontecendo, você pode parar de lutar contra. A primeira coisa que você precisa entender é que o objetivo não é dormir. O objetivo é descansar. Seu corpo em repouso, com os olhos fechados, sem movimento, já está recuperando energia. Não tanto quanto o sono profundo, mas muito mais do que ficar deitado em pânico, calculando horas. No momento em que você muda a meta de preciso dormir para vou apenas descansar aqui, o nível de pressão cai. E quando a pressão cai, o cortisol começa a baixar. E quando o cortisol baixa, a melatonina tem espaço para agir. Você pode adormecer sem perceber, simplesmente porque parou de transformar o sono em uma prova. Segunda coisa, se você está deitado há mais de 20 minutos e sabe que não vai dormir, levante. Saia da cama. Isso parece errado, porque você acha que precisa ficar ali até conseguir. Mas cada minuto que você passa deitado, acordado e frustrado, ensina seu cérebro que a cama é o lugar onde você fica acordado e ansioso. Você está condicionando seu próprio sistema a associar o colchão com vigília. Quando você levanta, quebra esse loop. Vá para outro cômodo, faça algo sem tela, algo chato, algo que não exija decisão. Quando o sono vier, você vai sentir. E aí você volta. Terceira coisa. Tire os relógios do campo de visão. Vire o despertador. Tire o celular. Não olhe as horas. Cada vez que você olha, você alimenta o ciclo. Você transforma tempo em problema, e problemas ativam o cérebro. Sem o feedback visual do tempo passando, o cérebro perde um dos combustíveis principais da ansiedade. Você ainda vai saber que está demorando, mas não vai ter os números exatos que transformam a espera em desespero calculado. Quarta coisa, escreva. Se a sua cabeça está rodando uma lista de coisas que você não pode esquecer amanhã, ou simulando cenários de falha, pegue um papel e escreva tudo. Não precisa ser organizado, só precisa sair da sua cabeça e ir para algum lugar externo. O cérebro mantém informações importantes em loop ativo na memória de trabalho, porque tem medo de esquecer. Quando você coloca no papel, o cérebro registra que a informação está segura. Ele pode parar de repetir. Isso não é produtividade, é descarregar a memória de trabalho para que ela não precise ficar ligada a noite toda. Quinta coisa, respire devagar e expire mais longo do que inspira. Inspire contando até 4. Expire contando até 6 ou 8. Faça isso por 2 minutos. Expirações longas ativam o nervo vago, que é o freio biológico do sistema nervoso. Ele desacelera o coração. Ele sinaliza ao corpo que a ameaça passou. Você não precisa acreditar que está seguro. Você só precisa mandar o sinal físico. O corpo vai responder. Sexta coisa, resfrie a testa ou os pés. Coloque as mãos em água fria, ou encoste os pés em uma parte fria do lençol, ou use uma toalha fria na nuca. A queda de temperatura nas extremidades ou na testa ajuda o corpo a interpretar que é hora de desacelerar. Isso não é conforto psicológico, é intervenção térmica direta no sistema que está te mantendo quente demais para dormir. Sétima coisa, nomeie o que está acontecendo. Diga em voz alta ou mentalmente, isto é ansiedade antecipatória. Meu cérebro está liberando cortisol porque lê amanhã como ameaça. Isso tira o medo do lugar abstrato e coloca no lugar mecânico. Quando você nomeia a emoção com precisão, a amígdala, que é o centro do medo, perde parte de sua força.
Você não está mais sendo atacado por algo invisível. Você está observando um processo conhecido. Observar é diferente de sentir. Observar cria distância, e distância diminui reatividade. Oitava coisa: mude a interpretação do evento. Amanhã não é uma ameaça, é uma oportunidade. Seu corpo está te preparando para ter um bom desempenho. A ativação que você sente não é medo, é prontidão. Isso não é pensamento positivo, é reinterpretação fisiológica. Estudos mostram que quando você rotula a excitação como preparação, em vez de pânico, a resposta hormonal muda. O corpo ainda está ativado, mas o tipo de ativação é diferente. É adrenalina de desempenho, em vez de adrenalina de fuga. Nona coisa: aceite que você pode funcionar amanhã, mesmo dormindo mal hoje. A biologia humana tem redundâncias. Você vai ter adrenalina suficiente para passar pelo evento. Não vai ser confortável, mas você não vai desmaiar. Não vai esquecer tudo. Não vai falhar só porque dormiu 3 horas. O medo de que uma noite ruim destrói o dia seguinte é maior que a realidade. E esse medo é o que está te mantendo acordado agora. Quando você aceita que mesmo no pior cenário, você ainda vai conseguir funcionar, o peso diminui. E quando o peso diminui, o corpo finalmente tem permissão para desligar. 10ª coisa: pare de tentar dormir. Tente ativamente ficar acordado, de olhos fechados, sem se mexer, mas com a intenção de não dormir. Isso se chama intenção paradoxal. Parece absurdo, mas funciona, porque remove o medo. O medo de não conseguir dormir é o que alimenta a vigília. Quando você inverte a intenção, o medo desaparece. Não há mais falha possível. Você está tentando ficar acordado. Se você adormecer, foi sem querer. E sem querer é exatamente como o sono precisa acontecer. O cérebro que você precisa amanhã é o mesmo que está te mantendo acordado esta noite. Não porque ele está quebrado, porque ele está te protegendo da maneira que sabe. O problema não é a ansiedade. O problema é lutar contra ela como se fosse inimiga. Ela não é. É um alarme tocando no contexto errado. Você não desliga o alarme brigando com ele. Você desliga reconhecendo que ouviu e que não há incêndio. Seu corpo vai entender. Só precisa que você pare de tratá-lo como adversário e comece a tratá-lo como sistema que responde a sinais. Mande os sinais certos e ele vai desligar sozinho.